Ei, beleza? Ó, fazer um vídeo curtinho aqui. Esse é focado para enfermeiros, tá? Não é um vídeo definitivo, mas já para dar uma boa ideia, traduzir, né, alguns elementos que a gente vai estar trabalhando em tela, tá? Então, assim, aqui eu vou estar explicando quais são as funções, né, de alguns comandos, aonde que localiza, como que isso se aplica ao longo né, do tempo, como que isso persiste, né, no banco de dados. Então, assim, vamos lá. Começar aqui pela lateral, tá? A questão do o dashboard. O dashboard é um resumo, tá? É a tela de resumo. Geralmente ela é traduzida como tela inicial ou home, né? Também. Aqui a gente tem alguns detalhes, tá, de elementos que, assim, são alguns cards, que são um resumo, né, daquilo que pode ser interessante. Na verdade, eles são os filtros, né, são filtros que você pode estar aplicando. Então, assim, você vem aqui, né, você quer saber só de paciente com sinais vitais pendentes. Então, você clica, tá, e ele vai trazer só o que tem sinais vitais pendentes, tá. Medicações, ó, não tem nenhuma medicação para a próxima hora. Tá? Então, assim, essas medicações aqui, inicialmente eu coloquei para evitar que, por exemplo, né, tá chegando, tá vencendo o prazo de um medicamento e de repente, né, tá por alguma razão, por N motivos, né, tenha risco de passar batido. Então, quando entra, né, tá até em vermelho aqui já, tá? As medicações da próxima hora. Não são assim próximas medicações. Sempre vai ter algum medicamento, né? Então, esses aqui são os medicamentos, né, que já estão ali precisando, né, evoluir o preparo, está precisando se movimentar. E mesma coisa vale, né? Ó, pacientes em contenção, né? Ou pacientes com risco de queda, né? Pacientes com risco de fuga, tá? Todos esses cards aqui, eles são editáveis, tá? São filtros, na verdade, tá? São só filtros e, na verdade, assim, você só está aplicando ali um botão que ao invés de você digitar, você faz essa busca, tá? Pode até mudar, pode até colocar outros, né, substituir por outros elementos, incluir outros elementos aqui, né, conforme a necessidade evolui. Para desativar, clica de novo em cima do card e aparecem todos os pacientes novamente listados, certo? Como tem pacientes aqui reais na tela, eu não vou estar colocando no YouTube, então vai precisar ficar dentro do ambiente da clínica, tá? Então, assim, eu não vou estar mexendo, né, no prontuário real também, mas como envolve elementos como documentação e tal, o YouTube ele derruba, tá? Ele vai estar derrubando, ele não deixa publicar, mesmo que seja paciente fictício, tá? Então, vai ter que ser, né, via grupo mesmo do pessoal, tá? Então, assim, os testes aqui, os pacientes de teste são só para poder fazer ajustes, né, no programa, porque logo mais eu estou desabilitando eles, mas vamos lá. Então, assim, ó, dentro do perfil, né, falar do perfil do enfermeiro. Então, assim, o que tem acesso? Né? A gente vai ter acesso à página home, né? Aqui a gente tem um resumo, né, do que precisa. Então, por exemplo, ó, a gente vai ter o prontuário, tá? Como um todo, né? Então, assim, a gente vai ter ali todos os elementos do prontuário. Esse extrato jurídico aqui eu preciso tirar, né? Então, aqui dentro, ó, você tem acesso a todos os elementos, né, de interação. Então, assim, a gente vai ter a evolução, né, a gente vai ter a prescrição de enfermagem, né, se a gente clica aqui, ó, ela já vem como né, já abre uma tela específica da prescrição, certo? Outra coisa que traz também, tá? No registro da evolução, tá? Se tiver sinais vitais para registrar, tá? Não é campo obrigatório, né? Você vai registrar conforme a necessidade. É, o horário, tá? O horário pode ser deixado, né? Se deixar em branco, ele vai pegar o horário do computador, o horário atual, né? Então, se não quiser colocar o horário, se esquecer do horário, tá? Ele vai preencher automaticamente, certo?
Na prescrição de enfermagem, né, que eu ia falar, então assim, ó, prescrições anteriores, então assim, ó, já tem aí um tempo que o paciente está internado, né, e você quer ver, você quer fazer um comparativo, né, do como que estava no início, como que evoluiu, né, como que estão as últimas prescrições, né, você vem nas prescrições aqui e ele vai carregar. No caso aqui é um, né, um ambiente de teste, então ele não carregou nenhuma, tá, mas ele traz as anteriores para facilitar a leitura. Um mapeamento por pontos, tá? Então você tem os riscos, tá? Baseado em pontuações, certo? Essas pontuações elas interagem com a tela inicial, certo? Então assim, de acordo com o que é observado, de acordo com o que é percebido, tá? Essas pontuações aqui você vai aplicando, né? E aí vai de acordo com a rotina, né? Que né? Tá estabelecida para reavaliar essas pontuações aqui, tá? A gente pode até montar um parâmetro, um comparativo, né, de como que evoluiu, como progrediu, né, cada um desses parâmetros ao longo do tempo, tá? De repente pode até fazer isso também, tá? Nos diagnósticos, tá? Ele traz aqui uns diagnósticos já focados, tá? Já bem direcionados assim, e aqui com relação ao padrão, tá? Eu deixei aqui de 8 em 8 horas, ó, mas ele pode ser modificado, tá? Com relação à frequência dos sinais vitais. Quando, né, verifica, por exemplo, ó, dor e comunicar alterações, né? Você pode colocar períodos do dia ou pode colocar uma frequência de horário, tá? Ou se necessário. Então, assim, eu sei que, né, particularmente, para muitos elementos, eu prefiro, né, colocar uma observação por período, tá? Você tem um período todo. Tem coisas que você consegue observar melhor pela manhã, né? É uma vez ao dia? Tá, mas uma vez ao dia, em que momento, né? Então, assim, são coisas que são mais fáceis de se observar à noite, né? Então, assim, são elementos, né, que variam ali de acordo com o que você está buscando analisar, tá? Então, assim, é, traz tanto o período quanto a frequência de horário, certo? Assim como a critério médico e, se necessário, tá? Que são, assim, são detalhes, né, que... E aqui, caso não tenha nenhum, né, caso... né, eu tentei aqui fazer um apanhado, a Andressa montou, né, tinha montado já uma tabela, eu tentei fazer um apanhado a partir da tabela que ela montou, e caso tenha ficado alguma coisa para trás, caso seja um ponto muito específico, você quer, né, direcionar um atendimento, direcionar uma atenção específica para um elemento que não está previsto, você consegue descrever e consegue fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, é bem tranquilo, certo? Dá para fazer aqui também numa boa. E se for muito recorrente, a gente consegue adicionar aqui também para só checar, só fazer um checkbox aqui tranquilamente. A gente consegue fazer essa adição numa boa, tá? Então, assim, ó, fechar essa primeira parte aqui para não prolongar muito o vídeo, tá? Aí já dou sequência nos outros.